Nuno Maulid, além de professor premiado, é diretor do Instituto de Química Orgânica da Universidade de Viena e foi eleito cientista do ano 2018 na Áustria. Ele estudou piano e química em Lisboa e passou pelas universidades de Louvain, Paris e Stanford. Há uns meses ele publicou em Portugal um livro extraordinário com um título que é também um teaser, uma provocação, e que se chama Como se transforma ar em pão. Assim mesmo, uma interrogação. Esta é apenas uma das muitas questões colocadas neste livro e a que só a química sabe responder. Se quiserem saber, por exemplo, porque é que as maçãs devem ser guardadas sozinhas para se manterem frescas mais tempo, ou porque é que choramos quando cortamos uma cebola, bem, as respostas estão todas aqui neste livrinho. Vamos então até Viena, ao encontro do Nuno. Olá, muito boa tarde. Tudo bem? Olá, Nuno. É um prazer ter-te aqui connosco em Paris. Muito obrigado por teres aceitado este convite. Nuno, deixa-me começar por responder, que vem a propósito deste livro, claro. Eu se disser que tudo aquilo que somos, ou tudo aquilo que fazemos, sei lá, desde o mais básico dos instintos até o pensamento mais elaborado, isto é tudo um mero resultado dos componentes químicos que circulam no interior do nosso corpo. Estou certo se disser isto? Está completamente certo. A química está em todo lado. Nós somos química. Tudo o que nos rodeia é química. Até o ar, que parece estar vazio e não parece haver aqui nada à nossa volta, está também ele cheio de milhares de milhões de pequeninas moléculas que influenciam a forma como tudo se passa. E mesmo os processos que resultam na nossa capacidade de falar um com o outro, de nos estarmos a ver, de nos estarmos a entender, de eu estar a sentir alguma apreensão, ou alguma felicidade, ou algum outro sentimento, tudo isso é o resultado de uma série de processos e de cascatas de processos químicos no nosso corpo. E eu sei que esta pergunta, já deve ter feito esta pergunta milhares de vezes, porque para um leigo como eu é uma coisa quase de mágica, que é aquilo que os franceses chamam de coup de foudre, que é o amor à primeira vista. Isso também é o resultado de processos químicos. Por exemplo, tu consegues explicar a razão porque a nossa química reage a um determinado rosto, a um determinado olhar e não aos outros? Ou é ainda demasiado mágico para conseguir explicar? É, numa altura em que tanto se fala sobre o amor e o amor à primeira vista, sem dúvida que são o resultado de processos químicos, sobretudo processos químicos nos nossos cérebros, os chamados neurotransmissores. São moléculas que, no fundo, podem ser vistas como os mensageiros no nosso cérebro. E é preciso imaginar a velocidade a que estes mensageiros têm que transmitir mensagens de um ponto A para um ponto B para poderem resultar em processos em que nós nem sequer nos damos conta que eles estão a acontecer. E o processo de apaixonar-se, do coup de foudre, do love at first sight, é algo que, de certa forma, tem muito a ver com o libertar de certas moléculas no nosso cérebro. Há uma molécula particularmente importante, que é a ocitocina, que é um pequeno péptido, uma sequência de aminoácidos ligados uns aos outros, mas não é uma sequência muito longa. É chamada, em muitos casos, molécula do amor, mas também é uma molécula com propriedades de gerir os afetos. Por exemplo, quando um ser humano afaga um cão e faz festinhas a um cão, também se liberta a imensa ocitocina. Portanto, não é só o amor passional, mas também há muitos outros tipos de amor que estão também ligados à libertação de certas moléculas químicas. Então, o livre-arbítrio, quer dizer, esta liberdade que nós pensamos que temos, no fundo não temos, somos escravos da química e das hormonas e das moléculas. É um bocadinho até chegar àquela utopia do livro e do filme que todos provavelmente terão visto, do Perfume, não é? Em que se tentaria eliminar esse livre-arbítrio usando os princípios que, no fundo, são os princípios da química para gerar um composto, um perfume, uma mistura de compostos que seriam capazes de fazer qualquer pessoa apaixonar-se pelo portador do perfume.
Ainda não estamos num ponto de compreensão que nos permita sequer aproximar disso. E aqui, entre nós, não é mau estas coisas manterem um bocadinho o seu charme e o seu mistério. Claro, claro. Vamos falar então um bocadinho da tua vida, que é interessantíssima. Vamos falar um bocadinho da maneira como a química, no teu caso a química orgânica, vais já explicar isso, entraram na tua vida. A verdade é que tu estavas inicialmente predestinado a ser médico, até porque os teus pais são médicos, não é? Acabaste por fazer o primeiro ano de piano, ao ensino superior de piano, e acabaste, em boa hora, deixa-me dizer-te, por estudar Química. Conta-nos como é que foi todo esse processo entre as artes, a medicina, a Química. Portanto, como dizes muito bem, com 2 pais médicos, há sempre um bocadinho, todos nós, eu e os meus irmãos, tivemos sempre um bocadinho aquela coisa de um de vocês devia seguir medicina. E é muito comum era muito comum encontrarmos amigos dos meus pais, na rua, no supermercado, numa loja qualquer, e eles dizerem, e qual dos 3 é que vai estudar medicina? Algum deles se tornou médico? Algum dos teus irmãos? Não. Como é que se diz em casa de ferreiro? Espeto de pau. Espeto de pau, não é? E, portanto, acabou por ficar para mim. Eu tive a sorte de ter muito boas notas na escola e ser aquilo que se chama um bom aluno. E, portanto, a determinada altura, meteu-se mais ou menos na minha cabeça, com estas notas, és tu que vais fazer pelo menos a entrada na universidade em medicina. Mas o que eu queria mesmo, que já acabaste de mencionar, era ser músico. Portanto, o que eu queria mesmo era piano, que foi o instrumento que eu estudei durante 8 anos no Instituto Gregoriano de Lisboa e para o qual eu me preparei para uma carreira profissional. Fiz o ensino geral, o chamado curso geral, que é o ensino secundário da música. O curso geral de piano são 8 anos, tal como demora 8 anos o ensino secundário no seu total. Portanto, fiz tudo em paralelo, terminei o 8º grau ao mesmo tempo que o 12º ano. Fiz o concurso de acesso à universidade, porque pelo menos no meu tempo, se não se fizesse o concurso de acesso, perdia-se o direito a entrar na universidade daí a mais não sei quantos anos. Ficava tipo banido durante 4 ou 5 anos. As fichas cor de laranja, não é? Que tínhamos lá uns pontinhos. Portanto, fui imediatamente fazer o concurso de acesso com a minha ideia de o que eu quero é entrar na Escola Superior de Música para estudar piano. Entrarei onde entrar, provavelmente em medicina, era a minha expectativa. E depois hei de ir suspender a matrícula, ou anular a matrícula, ou inscrever-me e suspender, ou inscrever-me e não pôr lá os pés. Uma dessas coisas era mais ou menos o que eu tinha pensado. Depois aconteceu o primeiro golpe de teatro, que foi não entrar em medicina. Ainda tive que me lembrar o que é que eu tinha posto a seguir a isso. Não fiquei tão triste, porque não era esse o objetivo. Claro. Portanto, acho que teria ficado devastado e desolado se fosse mesmo uma vontade enorme de vida ser médico e depois não conseguir entrar. Acho que o meu ano foi por 0,15. A última pessoa que entrou tinha mais 15 décimas de média do que eu. Portanto, foi assim um bocado... Teria sido um golpe muito rude. No meu caso, foi um bocadinho de... não entrei em medicina. O que é que eu pus a seguir? O que é que eu pus no número 3 e no número 4? Já nem me lembro. Olha, teria entrado em outra coisa qualquer que pus a seguir isso. Mas o que eu queria era ir para a Escola Superior de Música. Vim depois de saber que tinha entrado em Química no Técnico, que era na altura um curso novo, porque o Técnico é uma escola de engenheiros, não é? Mas havia uma licenciatura em Química e não em Engenharia Química. Eu entrei na licenciatura em Química, que tinha acabado de ser criada. Acho que o primeiro ano em que a licenciatura existiu foi o ano em que eu entrei. E inscrevi-me e suspendi a matrícula. Fiz o concurso de acesso à Escola Superior de Música, entrei e era lá que eu ia ficar. Depois deu grandes panos para mangas, os meus pais não ficaram muito contentes. Vais desperdiçar tanto talento na música e vais acabar a tocar piano num cabaré. Os meus pais às vezes tinham assim um talento para dramatizar. Acho que qualquer pai que se preocupe com os seus filhos, vê o filho ir para uma carreira que não é aquilo que está acostumado, que é uma carreira muito difícil. Se já nos anos 90 não era coisa fácil, hoje em dia, quer dizer, basta ir ao YouTube e eu encontro 20 amadores que têm contas no YouTube que tocam que se afartam. Sim, claro. É muito difícil. Se fizer uma viagem até à Ásia, encontro mais 100. E depois como é que aconteceu? Tu estudaste piano, mas não ficaste lá muito tempo. Fui para a Escola Superior de Música, com toda a minha vontade. Talvez eu fosse jovem demais para o que aquilo representa, porque é um tipo de estudo, é um tipo de ensino que não tem nada a ver com o resto da escola. A escola, o que é? É um sítio, a escola, a universidade, é um sítio onde as pessoas estão ocupadas durante 4 a 8 horas por dia
E depois, ao fim do dia, vão para casa ou vão para não sei onde, estudar um bocadinho e depois no dia a seguir repete. O ensino artístico não é assim. O ensino artístico de um instrumento tem muito poucas horas de aulas formais, porque a maior parte do tempo é para estares sozinho com o teu instrumento, a praticar, a aperfeiçoar detalhes, a trabalhar, a limar arestas, porque já não... A grande diferença entre um amador e um profissional, eu digo sempre, é que para um amador, quando vai dar um concerto de piano, como eu, depende muito o que é que ele comeu ao almoço, o que é que lhe aconteceu no dia anterior, com quem é que ele falou nessa semana, como é que está a família dele e se ele acordou bem ou mal disposto. Para o profissional, tudo isso é irrelevante porque corre sempre da mesma maneira. Porque está tão bem e tão trabalhado a um ponto tão elevado que tudo o resto não tem um efeito assim tão grande. Claro que há momentos de superação, há momentos de inspiração superior, mas o bom profissional trabalha todos os detalhes para que no final, na performance ao vivo, o que possa escapar é mínimo, minúsculo. Enquanto um amador como eu, se eu estiver realmente mal disposto ou se tiver dado uma má notícia mesmo antes de eu dar um concerto, pode crer que o concerto corre mesmo mal. Mas então o que aconteceu? Tu sentiste falta da socialização? Sim. Sim, Foi isso? É muito solitário. É um tipo de ensino muito solitário. Claro. Faltou-me também o estímulo intelectual das aulas. E de estar com outras pessoas nas aulas e de ter um bocadinho aquele despique com outros alunos, quando há perguntas para responder. Porque é por definição e por inerência, um ensino muito mais solitário. É um tipo de carreira que também é muito mais solitário, não é? Estes grandes pianistas clássicos, eu acho que qualquer instrumentalista de música clássica, as pessoas que dão concertos e que fazem a sua vida dando concertos, é uma vida difícil. A gente vê o glamour quando estamos sentados na sala de concerto, que eles entram, mas é uma vida muito difícil. Primeiro, é um stress enorme antes de cada performance. Quer seja muito bom ou medíocre, há um stress enorme antes de entrar em palco. Sempre. Sempre. A pessoa vai se expor. Depois, é uma sequência de momentos de apresentação pública em que quase que se joga a reputação toda. Não é um pianista muito famoso, dos melhores, sei lá, uma Marta Argerich, uma lenda do piano. Se a Marta agora der 3, 4 concertos em que se espalhar ao comprido, de repente já não lá vai a reputação, não é? Claro. Já não é a lendária Marta Argerich, com muita injustiça, depois de tudo o que ela fez. Portanto, é um tipo de carreira que eu, aos poucos, me fui apercebendo que isto é muito duro, é muito agressivo, não é bem aquilo que estava à espera e, aqui vem o detalhe giro, fomos convidados, antigos alunos do Instituto Gregoriano de Lisboa, para ir lá dar um concerto. Alunos que tinham entrado na Escola Superior de Música, no fundo, os bons filhos que tornam à casa, dão aqui um concertozinho, e uma colega minha, no final desse concerto, eu toquei umas coisas, veio ter comigo, as pessoas estavam a aplaudir muito, a dizer que estava tudo muito bem, e ela veio-me dizer, não foi o mesmo Nuno que eu ouvi aqui a tocar. E eu percebo, com estes anos todos de recuo, de distância, que quando se torna um hobby, que a pessoa faz com toda a vontade e com todo o amor do mundo, mas que é um hobby, quando se transforma um hobby numa obrigação, ou numa profissão, pode haver ali muito do aspecto emocional. Achas que perde-se parte do prazer, é isso? Então não é. Porque deixa de ser uma coisa que se faz simplesmente por prazer e por diletantismo e passa a ser uma coisa que tem que se fazer mesmo bem. Claro. E isso criou uma forma de estar que essa minha amiga, bem-aja, Marisa Torres da Silva, disse logo ao Nuno, não é o mesmo Nuno que eu costumava ouvir nos concertos quando tu eras aluno aqui. Claro. E eu, olhando para trás, posso dizer que tinha toda a razão, porque era uma pessoa, como diz o be careful what you wish for, não é? Eu passei anos e anos na escola secundária... para quem não percebe inglês, tem cuidado com aquilo que desejas. Passei anos e anos a pensar quem me dera ter mais tempo para estudar piano. Olha, mas vamos continuar. Vamos continuar. Assim, claro, e depois, de repente... Vamos continuar aí com este percurso. Pronto, depois deixaste piano, foste para Química, tornaste um belo aluno em Química, e depois saíste, fizeste doutoramentos, mestrados, pós-doutoramentos, fizeste o pós-doutoramento na Califórnia, não foi? Na Califórnia, sim. Mas o que te pergunto isto é uma pergunta também que se faz muito a quem tem uma carreira de sucesso fora de Portugal, um português que tem carreira de sucesso fora de Portugal. Para se ingrares na Química, vamos falar no mundo da Química, tu tens de sair, tinhas de sair obrigatoriamente de Portugal, ou poderias ter o mesmo sucesso estando lá? É uma pergunta difícil porque a resposta nunca a teremos, não é? É uma pergunta nunca ficaste lá.
Pois, que convida à especulação, porque nós só conhecemos um dos percursos possíveis. A outra alternativa nunca a realizarmos e não sabemos o que é que poderia ser dela. Olha, a resposta que eu posso dizer é: há de facto muito menos financiamento para a ciência em Portugal do que em certos países da Europa e do mundo. E isso leva a que também haja uma massa crítica que se calhar não é a mais elevada e a mais densa no nosso país. Para além disso, o que eu senti foi que na área que eu queria especializar-me, faltavam assim referências para eu poder realmente continuar a crescer. A impressão que eu tive, eu não saí de Portugal por me terem sido negar as oportunidades ou por ter achado que não ia a lado nenhum. Saí porque percebi que ali, naquele círculo em que eu estava, já tinha adquirido assim a maior parte do conhecimento que me estaria reservado. E, apesar de poder parecer paradoxal, uma das coisas que mais me agradou foi quando, na Suíça, no estágio na Suíça, foi um estágio divertido, mas quando fui para fazer o Erasmus na Bélgica, onde depois fiquei a fazer doutoramento, não é? Na Université Catholique de Louvain, em Louvain-la-Neuve, eu entrar naquelas reuniões de grupo, o grupo era muito grande, tínhamos 40 pessoas no grupo, era um grupo enorme, eu estava sentado na fila de trás e ouvi-los falar de uma coisa que eu achava que sabia imenso, química orgânica, não é? Técnico, tive 20 nas cadeiras todas de química orgânica, acho que repeti os exames todos até ter 20, não havia volta a dar. Explicava química orgânica a qualquer pessoa que me aparecesse à frente, com todo o prazer, era o que eu mais gostava de fazer. Portanto, havia assim uma noção de que este tipo sabe imensa química orgânica. Eu sentei-me naqueles seminários de grupo e eles falavam de umas coisas e eu pensava, mas isto é aquela química orgânica que eu supostamente sei toda? É porque se é, há aqui alguma coisa errada. Porque eu não percebia nem metade do que eles diziam para ali. E foi nesse momento que eu percebi, olha, fizeste muito bem a sair. Então saíste de Portugal também para crescer, não é? E em vir ver um sítio diferente onde podes aprender coisas diferentes. Eu saí daqueles seminários de grupo um bocadinho deprimido, porque não há ninguém que goste de sentir que é a pessoa mais burra numa sala. Ninguém gosta. É verdade. Ninguém gosta. Eu também não gostei. Mas não há melhor maneira de crescer do que ser a pessoa mais burra dentro da sala. Eu saí daqueles seminários, primeiro ou segundo, com um bocado de vergonha, eu espero que ninguém repare que eu não sabia nada disto, mas para ir ao terceiro seminário, eu perguntei a uma das pessoas ao meu lado, olha, como é que vocês fazem para saber estas coisas todas? Onde é que isto está? Há assim uns livros ou uns sítios onde possam consultar? E eles, muito simpaticamente, me recomendaram 2, 3 livros que eu fui logo a comprar no Amazon, naqueles livros usados, e que passaram a ser as minhas leituras de cabeceira. E devorei esses livros e pronto, e com isso fui aprendendo. E ia-lhes perguntando, olha, eu li estas coisas, é disto que vocês estavam a falar? É desta reação, assim, assim, assim. Eu nunca tinha ouvido falar disto. Portanto, num ambiente em que as pessoas tenham vontade de te ensinar e em que tu tenhas vontade de aprender, não há limites. Olha, então temos a chegar ao fim. Deixa-me só terminar com esta pergunta, que é, nós raramente ouvimos falar de química. É por isso que este teu livro é tão bem-vindo, principalmente a Portugal. Onde há público. As vendas do teu livro mostram que há público para este tipo de livro, não é? O que eu te pergunto é, a química, fala-se pouco de química, e quando se fala é pelos maus motivos. Porque há um acidente industrial, ou porque há um petroleiro. Uhum. Por que razão? O que é que falta? O que é que falta aos químicos, como tu, para que a química seja mais falada e pelos bons motivos? Porque realmente a química está em todo lado, como tu dizes, e aumenta-nos a qualidade de vida quando é bem aplicada, e é quase sempre bem aplicada, não é? Fala-nos aqui desta discrepância. É uma discrepância real e que, por exemplo, eu comparo sempre com a física. Quando foi descoberto o bosão de Higgs, apareceu aí... Não se falou de outra coisa. E tu sabes explicar-me o que é o bosão de Higgs? Não faço ideia. Deixei que ser, a partir desse momento sei que existe. Mas não existe, é uma partícula muito importante, é a partícula de Deus, é uma coisa muito importante. O que os físicos têm, que tem que ser a verdade, são excelentes nas relações públicas. Claro. Conseguiram transformar uma coisa que não faz sentido para o comum mortal, que é um bosão, numa coisa muito fácil de perceber, a partícula de Deus. É uma partícula muito importante, seja lá o que for. Ou quando descobriram as ondas gravitacionais, que também, se perguntares a alguém na rua o que é que é uma onda gravitacional, não, ficam a olhar para ti como um burro a olhar para um palácio. Mas eles conseguiram fazer ali uma ação de quase de marketing para explicar que aquilo é uma coisa muito importante e que é um segredo, a resposta a um dos mistérios maiores da humanidade, do nosso planeta.
E a física fez esse trabalho, não é em um ano, nem com um livro, nem com uma pessoa. São décadas e décadas, com vários físicos, desde o Richard Feynman, não é? Nos anos 60 e 70. Do famoso o manual para os alunos, não é? Exatamente. Portanto, muitas pessoas na área da física que têm sempre tido esta missão de ir explicando às pessoas porque é que a física é importante, que mistérios da vida e mistérios do nosso planeta é que a física consegue ajudar a desvendar, e com isso também beneficiam, se calhar, de não ter esta propaganda negativa, porque há muito pouca coisa que aconteça de mal no nosso planeta que as pessoas dizem a culpa é da física. Não é? Sim. A química tem esse problema, que é muito mais fácil pôr o dedo acusador contra a química do que contra a física. Estou a usar as duas como comparação. E não tem tido ninguém, nos últimos 40 ou 50 anos, eu não me lembro de ninguém nos últimos 50 anos, de maneira sistemática e numa rede alargada de pessoas, fazer um trabalho de explicar ao público. Porque, no fundo, é isso que se trata, é explicar ao público para que é que a química serve e o que é que a química tem como impacto nas nossas vidas e, sobretudo, explicar o que é que os novos avanços e novas descobertas na química levam e que possa melhorar a nossa vida. É um trabalho difícil, é um trabalho que precisa de muita gente e que precisa de quase uma geração ou duas para ser feito. Pronto, eu vou só terminar. em Portugal, diz. Nós publicámos em 2018 um artigo na Science. Para quem não tem esta noção, as pessoas fazem trabalho de investigação e publicam os resultados desse trabalho de investigação. E as revistas têm quase como se fosse assim uma ordem de hierarquia. Infelizmente, estabeleceu-se dessa maneira. As revistas científicas. E há duas revistas científicas lá em cima, que é o Science. É a Science e a Nature. E a Nature. Em que 90% dos investigadores, seja de qual for a área, nunca publicarão um artigo. Claro. Portanto, a maior parte de nós publicaremos um artigo na nossa vida ou dois nessas revistas. Nós, em 2018, conseguimos a façanha de publicar um artigo na Science. Eu espero que não seja o nosso último, mas conseguimos a façanha de publicar um artigo na Science. Foi dificílimo escrever o comunicado de imprensa. Porque eu queria explicar porque é que aquilo era importante do ponto de vista de química. Como é óbvio, tem que ser um artigo importante, não é? Senão não era aceito nessa revista. Claro. Mas como era uma descoberta tão fundamental e tão básica, tornou-se quase impossível de explicar, porque a sociedade não tem as bases de química para conseguir perceber porque é que é importante uma nova reação que faz uma ligação carbono-carbono. Assim, bem, não assado. Em Portugal o assunto está resolvido. Já temos um ótimo comunicador para a química. E espero honestamente, gostei tanto do teu livro que espero que ele seja traduzido para francês, também se precisa aqui. E pronto, aí quem nos escuta, quem nos vê, não se esqueça, o livro Como se transforma ar em pão, com ponto de interrogação no fim, editado pela Planeta em Portugal. Pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França ou na internet. Se preferir, este livro pode também ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio. Obrigado, Nuno. Muito obrigado.